Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, isso mesmo. Esse horário é um horário muito conveniente para a gente falar sobre esse assunto. Eu acho que é quando a gente fala de filhos, quando a gente fala de aprendizado, de educação, a gente tem que ter uma mente mais leve. E eu acho que o horário da manhã, logo que a gente acorda, é o melhor horário para a gente pensar de forma mais clara sobre essas coisas. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre como evitar os traumas na infância dos nossos filhos, que talvez seja um dos principais objetivos de todas as mães. A gente sabe o quanto as crianças são prioridade em alguns momentos, né? Para a maioria das mães. Então, vamos falar sobre isso porque eu considero que isso é transformador. Oi, Ariela, bom dia. Vejam bem, eu realmente acho que o falar das crianças, falar da infância, é uma missão que a gente tem no sentido de tentar desenvolver melhores ambientes para que as crianças possam viver. Então, quando a gente fala de como evitar traumas, a gente vai falar muito nesse sentido. A gente vai estar construindo ambientes adequados para que as crianças cresçam com caráteres fantásticos, com valores inquestionáveis e com uma moral e uma ética bem desenvolvida e terem escolhas, fazerem boas escolhas nas suas vidas, né? O desejo de toda mãe não está muito ligado a futuro profissional, às vezes não está ligado a nada relacionado a coisas materiais, mas sim com relação ao que a criança é, ao que ela vai se tornar como adulta, né? Então, quando a gente falar aqui em traumas, a gente vai falar nesse sentido. Como construir um ambiente adequado para que as crianças não se frustrem, né? Não sejam vítimas de dores e de coisas que deixem eles traumatizados ao longo da vida, tá bom? Bom dia, Gabi, bom dia. Muito bem. Olha, vocês fiquem à vontade para colocarem dúvidas, perguntas. É uma live super rápida. A gente vai falar de forma bem objetiva sobre as dores emocionais e os traumas. E eu respondo a pergunta de vocês na medida em que a gente conseguir entrelaçar aqui com o conteúdo, tá bom? Podem ficar bem à vontade. Eu sou muito do diálogo. Eu gosto sempre de ter alguém aí interagindo, porque eu acho que flui melhor, né? Do que ficar aqui falando e vocês só ouvindo. Então, fiquem super à vontade, tá? Bom, primeiro, antes de falar sobre como evitar, eu preciso esclarecer o conceito de trauma. Nós temos uma perspectiva da palavra trauma de algo muito profundo e muito doloroso. Então a gente acha que traumas são coisas muito fortes, são acontecimentos e fatos muito impactantes na nossa vida. E não necessariamente a gente vai falar sobre esse tipo de trauma aqui, tá? Porque quando a gente pensa em trauma para criança, a gente pensa em um acidente muito grave, ou a perda de alguém próximo, ou um acidente no sentido dele ter visualizado algo que aconteceu que não deveria ter visto. Enfim, a gente pensa em uma coisa factual, né? A gente geralmente pensa em um dia, em um momento em que a criança ficou traumatizada. Então, quando a gente fala em trauma aqui, a gente vai lembrar mais do conceito da epigenética. A epigenética e a bioenergética, elas são. Elas acreditam e nos ensinam a acreditar que tudo que acontece conosco, todos os fatos que acontecem conosco, ficam registrados na nossa memória.
E a nossa memória, ela pode responder não só através de lembranças, mas também de reações emocionais, reações físicas, tá? Então, quando a gente falar em traumas, a gente vai pensar em tudo que acontece no nosso ambiente, que acontece de forma repetitiva. Entenderam? Então, é nesse sentido. Nós não estamos falando, então, quando falarmos de trauma, de um acontecimento factual de dimensões grandiosas que tenha impactado a memória de uma criança, mas sim de coisas que acontecem rotineiramente na vida da criança, no ambiente da criança e que provocam algum tipo de memorização no cérebro, nas células da criança, para que ela tenha reações emocionais ou físicas diante daquela mesma sensação. Vamos lá? Conceito de trauma esclarecido. Agora a gente vai falar em como acontece isso durante a infância da criança, tá? Nós acreditamos, através do estudo da epigenética, da análise corporal, que a criança é formada, os caráteres da criança são formados nos os primeiros anos ali entre a gravidez, né, a gestação, até mais ou menos os 6 e 7 anos. A gente chama de primeira infância, né? Então, nós dividimos esse período em 5, porque a gente baseia essa primeira infância no processo de mielinização da medula. A nossa medula fica aqui dentro da nossa coluna, né? Ela é responsável pela distribuição nervosa no nosso corpo. Então, ela vem desde aqui em cima, na nossa cabeça, até lá embaixo, no sacro, na região das nossas genitálias. E ela faz essa distribuição de forma progressiva. Então, quando a criança está dentro da barriga da mãe, ela tem apenas o controle nervoso da região da cabeça dela, tá? Ela ainda está tendo impulsos não coordenados no resto do corpo. A única coisa que ela coordena é a cabeça dela. E na medida em que ela vai crescendo até o final da primeira infância, ela vai ganhando controle do resto do corpinho dela. Então a gente vai falar deste processo para que vocês entendam que em cada processo um tipo de trauma é muito importante para a gente evitar, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Lu, oi Ceci, que saudade de você. Léo, Denim, bom dia. Nem te vi. Vamos lá. Então, quando a criança está na gestação, a mãe está na gestação, a criança tem apenas o controle sobre a cabecinha dela, certo? E ela tem a consciência de que ela existe dentro de um mundo, tá? E nós, seres humanos aqui do lado de fora daquela barrigona, achamos que a criança tem plena consciência de tudo, mas não é bem assim. O que acontece, na verdade, é que o mundo dela é aquele feto, né? Então, para ela, tudo que acontece, que interfere naquele feto, está direcionado a ela. Então, o primeiro trauma que pode acontecer e que pode ser evitado é o trauma durante o período da gestação. E aí, gente, as mães, por favor, não se sintam culpadas, não se sintam em condição de evitar isso, porque pode acontecer situações que a criança percebe de uma forma que talvez não seja a realidade aqui fora. Percebem essa distinção? A sensação da mãe ou a capacidade de percepção do cenário da mãe é uma e da criança é outra. O bebê dentro do útero, ele só entende que o mundo é o útero e que tudo que acontece a ele é um problema entre ele e a mãe dele, tá? Então vamos lá, vou dar um exemplo sobre o que aconteceu na minha gestação com a minha mãe. Quando eu estava ainda com 8 meses, meu pai sofreu um desmaio. Então a minha mãe teve a sensação de que ele estava morrendo, né? E ela transmite essa sensação, esse medo, essa dor para o útero.
Então, ela teve problemas nesse dia com a gestação. Provavelmente no útero, o bebê se sente apertado, ele se sente de alguma forma desconfortável, ele provavelmente não recebeu algum tipo de nutriente. E a sensação do bebê neste momento, dentro do útero, é que ele não deveria existir, ou que a pessoa que está esperando já não está esperando tanto assim, porque ela não está cuidando dele como deveria. Percebem que são impulsos, que são reações não coordenadas? É óbvio que era uma maternidade muito desejada, que era um bebê muito esperado, mas naquele momento, com aquela situação, ele deve ter tido aquela sensação. E aí sim, o que acontece? O bebê transmite todas as suas energias para a cabeça, que é onde ele controla. E ele se reserva a existir dentro daquele cenário que ele controla, dentro da cabeça. Então, a criança que durante a gestação sofre algum tipo de intervenção, no sentido de que, eles não me esperam mais, eu estou sendo rejeitado, ela leva para a cabeça todos os sentidos dela. Entenderam? Como que a gente pode evitar isso? É óbvio que com uma maternidade saudável, em que a criança receba todos os nutrientes, com um ambiente social em que a mãe esteja inserida com o máximo possível de acolhimento e de conforto emocional, tá? Porque todas as reações emocionais da mãe são transmitidas para o bebê. E a sensação do bebê é, se ela tá desse jeito, brava, se ela tá desse jeito, chorando, é porque ela não me quer mais. Porque pro bebê não existe pai, não existe mundo, não existe profissão, não existe nada. Só existe ela e ele, né, a criança, o bebê e a mãe. Então, qualquer reação da mãe é uma sensação de rejeição. Entendem? Então, o primeiro trauma que o bebê pode desenvolver é o trauma da rejeição. E a forma que a gente tem de evitar é justamente cuidando desse ambiente. Não tenham. Eu sempre vou dizer isso, tá, gente? Tenham sempre em mente que não existe culpa nesse momento, tá? Pode ser que você viveu um momento aleatório que você não planejou e que você teve sensações impulsivas, né, emocionais, que transmitiu essa sensação para o bebê. E ele vai ter esse tipo de trauma. Ju, quer dizer que ele tendo esse tipo de trauma, ele vai sentir isso o resto da vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Importante é que mesmo tendo vivido esse tipo de trauma, a criança pode viver bem desde que ela esteja num ambiente com recursos, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, a partir do momento que ele já adquiriu o trauma. Por enquanto, vamos focar aqui no evitar, tá bom? Então, a gente já falou desse primeiro momento da gravidez. Nossa primeira sensação de trauma seria da rejeição. E agora a gente, depois que nasce, a criança passa pelo processo de amamentação, que é o segundo momento de mielinização da nossa coluna, da nossa medula. E aí a nossa medula vai trazer sensações de sentidos para essa região da boca, dos olhos, o tato, o ouvido. Então a criança começa a balbuciar sons, ela começa a distinguir o barulho de alguns sons, ela começa a sentir prazer nos sabores que ela sente, né? Então todos esses fatos acontecem e imagina, gente, a criança vivia no útero. Ela não tinha nenhuma relação com o mundo. E aí ela nasce e começa a ter esse tanto de sensação. Imagina o quanto isso é um ápice de exultante, né? Para a criança querer conhecer, querer se sentir, querer saber. E ela tá ali querendo existir. E acontece que alguns momentos, em algumas maternidades, a gente causa alguns tipos de trauma. Da mesma forma, mãezinhas, não se sintam culpadas. Pode acontecer porque a criança continua acreditando, diante da perspectiva dela, que só existe ela e a mãe dela.
ela ainda não tem consciência de que as pessoas que vivem em torno deles são pessoas acessórias e importantes na vida dela. Ela só tem atenção e interesse na relação com a mãe no primeiro momento, tá? Ela é tão dependente emocionalmente e fisicamente da mãe que para ela só existe aquela relação. Então, o principal cheiro que ela reconhece é o da mãe, o principal som que ela reconhece é o da mãe. E assim vai, tá? Então, quais seriam os traumas ligados a esse momento da amamentação? Pode acontecer de duas formas, tá? A criança pode se sentir abandonada porque simplesmente ela tá chorando, que é a única forma que ela sabe expressar, né? Ela tá com fome. E aí ela chora. E ela quer que a mãe se aproxime para amamentá-la. No entanto, a mãe vai lá, vê o bebê que tá chorando, mas fala assim: "Ah, eu vou ali no banheiro primeiro para lavar meu peito". E aí é quando a mãe tenha o contato visual com a criança e depois se afasta, isso para a criança pode gerar uma sensação de abandono. Porque a criança não tem noção de tempo, ela não tem noção de distância, ela não sabe o que passa na cabeça da mãe. Então, para a criança, ela está sendo abandonada diante de uma necessidade que só a mãe dela poderia suprir, entendem? Então, essa sensação de abandono é uma sensação grave. E muitas vezes a gente supre ela através da amamentação e do contato. E nós temos duas formas de suprir essa demanda da criança, que é ou oferecendo demais, né? Pode ser amamentando demais, pode ser, quer ver o que acontece? Às vezes a gente não consegue em alguns momentos, principalmente as mãezinhas de primeira viagem, distinguir qual é o momento que a criança está com fome realmente, se ela tem outra necessidade. Às vezes ela está com a fralda molhada, às vezes ela só queria tirar o bracinho que está debaixo dela, mas aí ela chora e a mãe acha que ela quer amamentar. E aí a mãe chega lá e coloca o peito na boca da criança. Essa é uma forma de traumatizar a criança, dela acreditar que ela só existe para aquilo, entendem? E tem outro detalhe nesse caso aí, pode ser a questão inversa também. Pode ser uma questão de falta. Então a criança chora, ela sabe que ela não está com fome, mas a mãe oferece ao peito. E ela fala, poxa, mas eu queria... É a sensação, tá, gente? Criança não tem esse raciocínio, não. Na verdade, meu problema é a fralda. E ela não consegue perceber. Então ela vai ligando os pontos no sentido de que o que eu tenho demais, o que falta demais, tá? Então, esse processo de amamentação e de primeiro contato com a criança, num período em que ela está explodindo de sensações, né? Os neurônios delas estão desenvolvendo, estão explodindo lá dentro do cérebro dela. E a gente, às vezes, só se preocupa com o peito. Então, esse segundo momento na vida da criança, depois da gestação, é o momento da amamentação que a gente pode causar o trauma. Como que a gente pode evitar? Confesso que é difícil. Pela maternidade que eu vivi, eu tive muita sorte, porque... Nossa, é tão difícil falar isso, nem é sorte, né? A minha filha nasceu prematura e ela ficou muito tempo internada no hospital. E como ela ficou internada, ela veio para casa com hábitos de alimentação já acostumada, ela já tinha os horários certinhos. Então ela foi muito bem orientada no hospital. Quando ela chegou em casa, a gente já sabia qual era a rotina dela. A rotina dela era muito específica. Mas eu sei que não funciona assim para a maioria. E que é difícil saber qual é o horário da comida da criança. E talvez, assim como me ensinaram no hospital, a sugestão que eu posso oferecer é criar rotina alimentar para a criança. Para que a gente não sofra com o risco de oferecer para ela o que ela não precisa. Entendem? Então, se agora existe o risco dela se sentir abandonada,
com o fato de você ter a certeza de que diante de uma rotina alimentar, ela vai ter fome de 3 em 3 horas, que era o caso da minha filha, tá, gente? Cada criança funciona de uma forma. Vocês têm que sentir qual é a necessidade da criança de vocês e criar uma rotina para elas. Mas no caso da minha criança, ela tinha necessidade de se alimentar de 3 em 3 horas. Então, dava esse horário, parecia um reloginho. Ela já tinha essa ansiedade, já exigia de nós esse tipo de atenção e eu já sabia que o problema dela era a amamentação. Então, uma sugestão que eu dou é como evitar trauma de abandono no período da amamentação. Primeiro, defina rotinas de horários de alimentação para sua criança, tá? Segundo, não solucione tudo com o peito. A amamentação não é solução para tudo. A criança tem outras necessidades que não seja simplesmente alimentar. Lembra que o estômago da criança é uma mãozinha fechada dela, tá? É bem pequenininho o estômago da criança, então ela não vai comer o tempo inteiro. E isso a gente tá falando aí até uns 2 anos, né? Que tem crianças que amamentam até esse período, tá bom? E a terceira dica que eu gostaria de dar, sugestão com relação a evitar os traumas, é que vocês conversem com a criança. Lembrem que ela tem outros sentidos a serem explorados nesse momento, além do paladar. Então, ela está começando a ter sensações táteis, ela está começando a ouvir melhor, ela está começando a articular a fala, ela está enxergando, ela no início enxerga tudo embaçadinho, e na medida em que ela vai evoluindo, ela vai começando a enxergar detalhes, cores, tá? Então, nesse período da amamentação, pensem em estimular outros sentidos da criança para suprir a necessidade que ele tem da presença da mãe. Às vezes não é só a amamentação, entendem? E o conversar também pode evitar aquela sensação de abandono. Lembra que eu falei? Às vezes a mãe sabe que a criança tá ali chorando, ela vai lá, olha para ter certeza que a criança tá acordada, tá na hora da alimentação, e aí ela sai e fala: peraí, vou ali só fazer um xixizinho. E aí a criança se sente abandonada. Então, para evitar essas coisas, conversem com a criança. Ela não vai entender racionalmente, mas ela vai perceber a presença. E isso é suficiente para ela não ter sensação de abandono. Entendem? Outra coisa, lembrem que isso não é o fato de um dia. Teve um dia que a criança chorou e ninguém apareceu e aí ela ficou traumatizada. Não, gente. O trauma que nós estamos tratando aqui é um trauma de ambiente. É um trauma que se repete, é um fato que se repete, mesmo que seja mínimo, que vai fazendo com que a criança e o corpo da criança vá se moldando conforme aquilo que ela sente, tá? Então, falamos do período da gestação, falamos agora do período da amamentação e o próximo passo é o período em que a criança vai desconfiando, percebendo que ela vive além da mãe, certo? Ela começa a se relacionar ali entre os 3 anos, 2, 3 anos, né? E ela percebe que ela é o centro das atenções em alguns momentos. Isso é gostoso para a criança. Ela gosta de ser atenção, de ter a atenção das pessoas que estão em volta dela. E ela percebe também que quando ela faz algumas coisas, ela ganha essa atenção. Entendem? Então, quando a criança faz... Aí todo mundo fala: ai, que bonitinho, ela sabe fazer e tal. E aí começam a interagir mais com ela. Ou quando a criança faz a piscadinha, né? Gente, eu tive com o Gabriel esse fim de semana e ele despede da gente, dá tchau, né? Bebezinho. E aí ele dá uma piscadinha pra gente assim: é muito bonitinho, a gente realmente se derrete, é impossível não se derreter. Mas essas crianças começam a perceber: olha só, é bom saber que quando eu faço isso eu ganho a atenção dela. Talvez elas descubram que além de chorar, existem outras formas de chamar a atenção dos adultos. Então, nessa fase em que ele começa a ter consciência do seu corpo até a base da coluna, então eles já estão firminhos,
já estão começando a desenvolver o interesse de engatinhar, eles começam a ter deslocamentos de pescoço sem queda do corpo, eles estão ganhando autonomia no corpo porque a mielinização já está aqui na região da cervical, tá? E aí, quando esse processo vai acontecendo e a criança vai ganhando essa autonomia, ela começa a perceber e às vezes usar isso a seu favor. É bem legal a estratégia deles, né? E aí, quando a criança passa por isso, ela percebe às vezes que ela pode se sentir manipulada, sabe? Então ela fala assim, engraçado, né? Minha mãe só me dá atenção quando eu faço assim. Ou então, meu pai só aparece quando eu faço aquilo outro. Ou então ela fala assim, mas se eu chorar, minha mãe vai me dar peito. Eu não quero peito, eu quero outra coisa. Aí ela descobre que a partir das coisas que ela faz, ela ganha algum tipo de atenção. Ela ganha algum tipo de interesse dos adultos. E aí existe um risco de trauma. O trauma desse período a gente chama de manipulação. Ela se sente manipulada, no sentido de que eu só existo para fazer gracinha? Para você, eu só existo quando eu faço tal tipo de coisa? Então ele começa a se questionar. A gente não é racional, tá? Pelo amor de Deus, a criança não tem essa racionalidade. É impulso. Ela começa a ter sensação de que isso está acontecendo. E aí ela vai se moldando nesse sentido. Então, é aquela criança palhacinha, aquela criança que é a gracinha na casa dos avós. Ela, na medida em que isso vai se repetindo, ou na medida em que a gente coloca condição para ela, tem algumas avós que costumam falar assim, oh, não sei o que, ela olha, faz não sei o que para não sei quem ver. Vou dar um exemplo lá em casa, tá? Minha mãe é muito, muito, muito cheia de gracinha. Então, minha filha, ela tinha o hábito de fazer pose para foto, desde bebezinha, assim, ó. E minha mãe amava, eu também achava lindo, todo mundo ficava achando muito lindo. Então, sempre que a gente tinha a oportunidade de tirar foto da minha filha, a gente falava, faz aquela pose, aí ela fazia. E aí a gente achava lindo aquilo e tal. Então, esse movimento e essa troca que ela recebia, provavelmente moldou na cabecinha dela que, quando eu precisar que minha mãe e minha avó olhem para mim com olhares de admiração, é só eu fazer assim. Entendem como que funciona? Não é racional, ela percebe. Eu vou fazer uma analogia bem ridícula aqui no sentido de racionalidade, mas é só para vocês terem ideia. Da mesma forma que o cachorro sabe como atrair a atenção dos adultos, das pessoas, dos humanos. Eles não têm racionalidade, mas eles percebem um padrão de repetição. Então, nesse primeiro momento, a nossa criança ainda não tem esse nível de racionalidade, porque o cérebro dela está expandindo a produção de neurônio, as sinapses. Ela ainda não tem um córtex frontal desenvolvido para ter raciocínio e memória, tá? Mas ela consegue perceber reações, ela padroniza reações. E aí ela fala, quer dizer que você tá tentando me manipular. Eu não vou, então, fazer essa carinha agora porque eu não quero ver você feliz. Pensa. É profundo isso, né? Mãe, quando eu faço isso você fica feliz, então agora eu não vou fazer. Não quero fazer isso. Entendem? Então essa é a sensação desse período. Como que a gente pode evitar o risco do trauma da manipulação? Evitando esse tipo de condicionamento, tá? A atenção das crianças, ela tem que ser uma atenção plena. Ela não pode ser uma atenção focal. Ela não pode ser uma atenção factual. A gente não pode pensar que a criança existe só para ser bonitinha. E pensar que a criança existe só no momento em que ela está boazinha. No momento em que ela está triste, no momento em que ela está chorando, quando ela está passando pelas necessidades dela, ela precisa receber a mesma ou ainda mais atenção do que quando ela está bonitinha.
Lembra daquele ditado que a gente fala assim, filho bom é filho dos outros, porque a hora que chora a gente passa pra lá. Essa é a sensação da criança. Olha, eu só sirvo quando eu tô boa, quando eu sou bonitinha. Entendem? Então, o ambiente adequado para a gente evitar que as crianças desenvolvam o trauma da manipulação é o ambiente em que nós dedicamos atenção plena à criança. É isso mesmo, que elas são mais espertas do que imaginamos. Nós, seres humanos, o desenvolvimento da infância é tão divino que vai tão além do que a gente imagina, sabe? De ser uma coisa automática, que a gente mal desconfia de tudo isso que tá passando na cabecinha deles, né? E a gente vai percebendo aos poucos, ao longo da vida, como que a infância impacta na formação de caráter das crianças, dos adultos, né? No caso. É isso mesmo. Então, a gente falou então do período da gestação com o trauma de rejeição. A gente falou do período da amamentação com o trauma de abandono. Agora a gente falou no período avante, que é no período em que ele está se erguendo no corpo, em que ele tem o risco de sentir o trauma de manipulação. E aí o próximo passo na vida da criança é o período do desfraude. E esse é um período em que eles podem sofrer um trauma porque eles às vezes não conseguem ainda dominar a região da lombar que está mielinizando. Não é da noite para o dia, é um processo, é progressivo. E algumas mães ou algumas famílias causam transtornos, causam traumas pelo tipo de exigência, pelo tipo de cobrança que fazem para a criança que está vivendo o desfraude. Então, o que acontece com a criança? Você tem que usar o piniquinho. Para você usar o piniquinho, quando você sentir o xixi vindo no pintinho ou vindo, você vai correr e sentar no piniquinho. Parece lógico e racional. Às vezes, a criança até entende, mas ela ainda não consegue controlar, porque ela não tem sistema nervoso desenvolvido para isso. E essa é a hora que causa trauma, principalmente quando ele entende e não consegue. Ele quer fazer, gente, mas ele não consegue. Isso não é porque você vai repetir inúmeras vezes a mesma coisa, como se a criança não tivesse entendido. Ela já entendeu, mas ela não consegue. E aí ela vai se sentindo humilhada. Ela vai se sentindo tão pressionada e tão incapaz de atender aquela demanda dos pais, aquela demanda da família, que ela vai se sentir humilhada. Então, esse é o trauma que acontece no período do desfraude. A criança, às vezes, tem a vontade de atender aquela solicitação, aquela orientação, mas ela ainda não tem mielinização, desenvolvimento motor e desenvolvimento nervoso suficiente para atender aquela necessidade. Entendem? Vou dar uma dica. Lembre-se que quando a criança vai passar pelo desfraude, ela já tem que ter mielinizado a região da lombar. E a região da lombar, ela é a mesma que dá ordens para os passos da criança. Passos que a criança vai estar andando, mas ela só tem controle total, condições de fazer o avanço para deixar a fralda quando ela consegue subir degraus, tá? Então, se ela consegue subir degraus, ela consegue passar pelo período do desfraude. Gente, é muito simples, tá vendo? É uma forma da gente evitar esse trauma. Porque se você percebe o movimento da sua criança, se você olha para ela e vê que ela já tem essa condição, aí sim você vai viver isso junto com ela. Agora, se a sua necessidade estiver sendo prioridade na sua casa e eu preciso que ele pare de usar fralda. Eu não aguento mais
passar por isso, ele está muito dependente, a gente precisa que ele seja mais independente. Não, gente, cada criança tem seu tempo. Cada ambiente desenvolve a criança para que ela tenha condições no seu tempo. São seres únicos. E eles precisam saber que tem segurança para que vocês orientem eles no tempo deles. Eles têm que se sentir confortável no desenvolvimento deles, entendem? Então, olha só, a criança está andando. Ótimo, vamos começar a falar sobre o desfraude. Agora, quando a criança começou a subir degraus, é batata. Pode começar o desfraude, sem traumas. E aí, evitem de falar com a criança. Olha, filho, não é assim. Por que você fez isso? Às vezes faz xixi na sala, causa trauma, porque tem que limpar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E a gente ainda fala na cabeça da criança, filha, que coisa feia, olha, vai ficar fedendo, não é assim. Então a criança se sente fedida, a criança se sente suja, ela se sente causadora daquele transtorno na casa. Todas essas sensações vão fazer com que ela se sinta humilhada. Humilhada porque ela não é suficientemente boa para fazer o que ela já sabe que ela tem que fazer. Mas ela não consegue. Entendem? Então, nesse período, o que nós temos que fazer é olhar para a criança e perceber o que ela está pronta para fazer e dar a ela condições de fazer as coisas no tempo dela, tá? Vai acontecer de cama suja, vai acontecer de chão sujo, mas isso não pode ser um transtorno maior ao ponto de levar a sua criança a viver traumas. O preço é muito maior. Se a gente transferir o problema de ter uma casa com uma sujeira para o trauma do filho, o preço a se pagar com certeza vai ser maior, né? Então a gente já passou aí por 4 etapas, vamos para a próxima, que é um período em que a criança está vivendo outras relações. Ela começa a viver ambientes além do ambiente do pai e da mãe, entendem? Ela sai do núcleo familiar e começa a ver a casa da família, os tios, os primos. E tem uma coisa interessante, gente, não exijam que as crianças sejam sociáveis muito cedo. Elas nem sabem, nem fazem questão que existam outros mundos além do mundo da família delas, tá? Então, dá um abraço no não sei quem. Ela nunca viu aquela pessoa, ela não tem que ser sociável com quem ela nunca viu, porque para ela só existe um ambiente familiar, né? Então, nessa nova etapa que vai entrar na vida dela, ela começa a ver no ambiente familiar e no ambiente social que as pessoas vivem em pares. E o corpinho dela está terminando a mielinização da medula, chegando no ponto sacral, onde mieliniza as regiões reprodutoras, tá? As sexuais. Isso. E aí, a criança começa a sentir sensações nervosas naquela região. Quer dizer que ela está sexualizada, que ela tem consciência do que ela tá sentindo? Não. Mais uma vez eu falo, não é racional. São impulsos. Ela vai sentir choquinhos, ela vai ter sensações, em alguns momentos ela vai querer tocar para poder saber o que é que está acontecendo com o corpinho dela, que ela não sentia aquilo antes. Então, não é porque a criança está tocando na genitália que ela está sexualizada. Aquilo para ela ainda não tem valor social, ela não sabe para que existe aquilo, tá? Para ela é meramente para ela fazer o xixizinho dela lá, certo? E nessa nova etapa em que a genitália dela está se pronunciando em termos de impulsos nervosos e ela consegue perceber que as pessoas existem em pares, meu pai vive com minha mãe, minha avó vive com meu avô, e eu vou viver com quem? Quem é o meu par? A pessoa mais próxima dela geralmente é o pai e a mãe. Então, se for um menino, ele vai tentar fazer par com a mãe. E se for a menina, ela vai tentar fazer par com o pai. Em alguns momentos, até tentando concorrer. Ela pode tentar concorrer com a mãe, a menina, e o menino vai tentar concorrer com o pai. No sentido de chamar atenção, no sentido de exigir mais afeto. Mas, em alguns momentos,
criança pode se sentir na seguinte situação. Poxa, meu pai me deixa na cama, vem aqui, me chama de princesa e depois me larga aqui e vai dormir com a minha mãe. Mas não sou eu o par dele? Não sou eu a princesa dele? E aí ela se sente excluída do processo. Ela se sente traída. E com o menino a mesma coisa. O menino fala, minha mãe vem aqui, me chama de príncipe, de rei, de não sei o quê. Dá tudo pra mim durante o dia, mas na hora de dormir ela me larga aqui sozinho com medo e vai dormir com meu pai. Entendem? Essa sensação de exclusão do processo, essa sensação de traição do par é que vai fazer com que a criança tenha algum tipo de trauma nessa fase. Ela tenta triangular entre pai, mãe e filho para que ela encontre o seu próprio par, mas ela vai se sentir excluída porque é natural que isso aconteça. Porque nós pais, como é que a gente vai evitar esse tipo de sensação? A gente tem que mostrar para a criança que ela tem o lugar dela, tá? Que ela existe nessa triangulação, mas que ainda não é o momento dela fazer par. E que nós amamos ela, além de todas as situações que ela sentir, mas que o par do pai é a mãe e que o par da mãe é o pai. Então, esse é um momento de diálogo. Como evitar o trauma no período da triangulação? Diálogo e amor, claro. Entendem? A sensação da criança é: eu preciso que meu pai seja meu par, a menina. E o menino: eu preciso que a minha mãe seja meu par. Eu não conheço outras realidades, a não ser em outras situações. Por exemplo, temos uma família que tem um problema e a filha vive a neta, né? A criança vive na casa da avó. E aí a criança na casa da avó, ela vai tentar triangular com quem tá perto dela. Pode ser que ela triangule com o avô, com o tio. Não é correto, tá, gente? O ideal é ambiente familiar, pai, mãe e filhos, e a filha lidar, ou o filho lidar com essa situação de triangulação com o amor e a atenção dos pais, né, presentes ali, dialogando com eles, tá? Essa é uma fase em que a criança já tem bastante autonomia, ela já tem domínio das pernas, ela já tem domínio dos membros, ela já consegue articular todas as falas, ela já tem racionalidade para fazer todos os tipos de conjecturas que ela precisar para conversar com os pais. Então, quando ela for concorrer com o pai e com a mãe, muitas vezes a gente se assusta, fala: de onde que essa criança tirou isso, gente? Porque ela está tentando ser melhor do que a gente, entende? É um momento em que ela se espelha muito, em que ela olha como se comporta a pessoa e ela repete. Ela quer ser, no mínimo, o mesmo nível da concorrente da atenção dela, entende? Então, se é uma menina, ela vai repetir muito o comportamento da mãe, porque ela quer triangular com o pai, chamar a atenção do pai, e para isso ela tem que ser, no mínimo, boa como a mãe, entendem? Então, se for um menino e ele quer triangular com a mãe, ele vai se comparar ao pai e ele vai tentar repetir comportamentos do pai, porque ele tem que ser, no mínimo, igual ao pai, se não melhor. E aí essa fase é muito legal, porque a gente olha para a criança e fala: gente, como é que essa criança aprendeu isso? De onde que ela falou? Como que ela pode falar um absurdo desse? Ela nem sabe o que ela está falando. E realmente ela não sabe o que ela está falando, mas ela está se preparando para competir. Ela se espelha para poder atrair atenção, entende? E o trauma que ela pode viver é um trauma de se sentir excluída, de se sentir traída. Para que ela não sinta assim, a solução é diálogo. Esclareça para a criança qual é a posição dela naquela relação. Deixe claro, não deixa ela criar dentro da cabecinha dela uma situação em que ela é que manda no ambiente, em que ela é que é o par do pai ou da mãe. Ela não pode ter essa sensação, porque senão ela vai se sentir excluída em algum momento.
né? E assim como vocês não vão excluí-la, vocês precisam mostrar para ela que ela é amada, mesmo não estando na posição de par. Essa é aí entre 5 anos até mais ou menos 7 anos. Ela tem uma necessidade muito grande de formar pares nessa etapa, viu, gente? É muito simples, é muito fácil da gente pensar, é só raciocinar dentro do conceito da mielinização, né? Então, a mielinização no período da gestação está concentrada na cabeça, no período da amamentação está concentrada nos sentidos, aqui na região da boca. Depois vem no período da afirmação do corpo para a cervical, lombar e sacral. E nessa medida, cada etapa faz com que sensações que aquela criança sinta sejam as mais importantes da vida dela. E os traumas vão ser exatamente aquilo que condiz com o que ela está sentindo, certo? Então a gente passou pelas 5 etapas da mielinização, falamos dos 5 traumas principais e falamos de como evitar esses traumas em cada etapa. Ju, agora vem a pergunta que define. É suficiente? Não. Não, não é. O que acontece? Nessa etapa é que forma o caráter da criança. E como ela sente e qual a intensidade que ela sente, a gente não consegue controlar. Então, mãe, então, pai, tire de você a necessidade que você tem de controlar a sua criança. A gente está longe de ter controle sobre tudo. O que nós temos condições de atuar é no ambiente. O que nós temos condições de atuar são nas nossas ações racionais. Nas nossas reações instintivas, a gente não consegue atuar. Nas nossas fatalidades, a gente não consegue atuar. E de alguma forma, o seu filho vai ter reações mais traumáticas para alguma dessas 5 fases. E isso vai fazer com que o corpo dele se molde, com que as células dele respondam de forma diferente a alguma dessas 5 fases. E isso vai fazer com que seu filho seja diferente de todos os outros do mundo. O que costuma acontecer é que a gente costuma repetir o tipo de educação que a gente recebeu. Então, eu provavelmente repeti a educação que minha mãe me deu e os meus pais me deram. Você provavelmente repete o padrão de educação que você recebeu da sua mãe. E isso faz com que os nossos corpos acabam se parecendo, porque a gente recebe o mesmo tipo de estímulo. Porque a gente está envolto no mesmo ambiente praticamente. É natural e isso não é ruim. Essa é a principal chave dessa live. O trauma, que não é um trauma doentio, que é esse trauma que a gente está falando, de repetição, de coisas que acontecem todos os dias, isso não é ruim. Não existe culpa nesse caso. Porque a sensação da criança é de que ela viveu aquilo e que ela agora está com o corpo pronto para responder aquilo. E ela está. Porque se ela viveu a rejeição, ela desenvolveu algum recurso para poder fazer com que ela sobreviva aquilo. E se ela viveu a rejeição lá na gestação e ela tem uma cabeça super potente, ela vai ser extremamente inteligente e criativa. Esse é o superpoder dela que ela tem para responder a esse tipo de trauma. Se lá na amamentação a criança recebeu o tipo de trauma do abandono, ela vai ter desenvolvido capacidades de expressão, de se expressar facialmente, de falar bem, de mostrar que existe. E esse é o superpoder das crianças que têm a sua sensação de abandono. E depois aquela criança que se sente manipulada, ela vai ter tanta capacidade de perceber o que cada um tem de potencial. Ela vai ter tanta capacidade de articular, de negociar e de liderar, que esse vai ser o superpoder desenvolvido a partir desse trauma.
E também ainda tem a criança que se sentiu humilhada. Para muitos essa palavra parece muito forte, porque a gente ainda tem essa limitação nesse período da criança, né? De desfraude. A maioria passa por esse trauma. Mas sabe o que ela desenvolve? Uma capacidade fantástica de sensibilidade, de ter condições de enfrentar, de ter força. Ela é estável, ela é segura. Ela tem tanta segurança, ela é tão segura que as outras pessoas confiam nela. Esse é o superpoder da pessoa que desenvolveu o trauma da humilhação. E por último, a criança que desenvolveu o trauma da traição, da exclusão, ela vai querer ser tão vista, ela vai ser tão boa para competir, que ela vai ser sempre excepcional em tudo que ela fizer. Ela vai ter características que a tornam sempre bem vista. Então ela vai ter questões estéticas de harmonia, ela vai ter uma necessidade muito grande de ser boa no que faz. E esse é o superpoder da criança que foi excluída no processo de triangulação. Vocês percebem que tem o lado bom e tem o lado ruim? A solução não é evitar os traumas. É óbvio que a gente vai se esforçar ao máximo para oferecer para nossa criança um ambiente saudável, mas é impossível excluir essa formação de caráter na criança. Se ela for saudável, muito mais do que formar os caráteres e desenvolver seus superpoderes, ela vai viver a vida sem sentir essas dores. Porque essas dores e esses traumas que são formados, elas são a parte que nos afeta como adultos quando nós estamos mal. Então, se você não desenvolve os seus recursos e um ambiente saudável, você vai viver a sua dor. Você vai viver o seu trauma. Entendem? É só isso. É difícil? É. Porque viver não é fácil. Mas parece muito mais simples quando a gente entende que existe trauma? Existe. Mas para viver e sobreviver a esse trauma, a criança desenvolveu um recurso. Então, a gente tem um equilíbrio. E para que ela não trabalhe com a dor e o trauma valendo mais ou estando mais forte do que o recurso, a gente precisa de um ambiente saudável. O ambiente saudável é que faz com que esses períodos de trauma das crianças não funcionem de forma mais ativa do que os superpoderes que elas desenvolveram. A solução é sempre essa, gente: equilíbrio e ambiente saudável. Porque assim a criança vai saber como sair daquela sensação que ela sente. Ela própria já tem o recurso. Então, se você ensinar que diante daquelas dores, ela sabe, ela tem o poder, ela consegue superar aquela dor e aquele trauma, agindo de X forma, porque o ambiente saudável permite isso para ela, você vai ser a melhor das orientadoras. Porque ela precisa ter autonomia. Porque a criança não vai crescer e viver sobre a base dos pais a vida inteira. Ela precisa se afastar do ninho. E ao se afastar do ninho, ela tem que ter autonomia e ter controle sobre suas condições emocionais. Ela não pode ser dependente dos pais. E nossa obrigação como pais é ensinar a criança a controlar as suas dores através dos seus recursos. Entendem? Então, como eu controlo, como evitar os traumas na infância do meu filho? Você vai criar um ambiente saudável, dentro daquilo que você controla. E você vai fazer todo o esforço do mundo e entender, acolher, seja qual for a reação que o seu filho tiver diante dos estímulos que ele receber. Porque tudo que acontece em torno do ambiente do seu filho vai gerar um tipo de memória, seja uma memória física ou uma memória emocional, que vai fazer com que ele responda aos seus estímulos e aos estímulos do mundo, seja com uma dor, seja com um recurso. E o que nós pais podemos fazer para isso é
oferecer um ambiente seguro e ensinar eles a reagir às dores através dos seus recursos. Porque o trauma vai existir. Ele precisa existir. Senão o caráter do seu filho não vai ser formado. Entendem? Então, eu encerro essa live com essa sugestão de que observem o que vocês podem fazer, o que está ao alcance de vocês. Não sejam controladoras o suficiente para sofrerem com o que não está ao alcance de vocês, tá? Vocês vão ficar doentes. A gente às vezes sofre por aquilo que a gente nem sabe que vai acontecer. A gente é tão ansioso que a gente sofre por antecedência, né? Eu, como mãe, também já passei por isso. Hoje eu não passo mais. Eu tenho transferido a responsabilidade para minha moça. Estou segura de que ela está pronta para poder se afastar do ninho. E essa é a melhor sensação do mundo. Então, obrigada. Foi uma ótima manhã. Eu vou deixar essa live salva e a gente vai conversando mais sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma dúvida aqui. Eu nem olhei. É difícil, eu sei que é difícil, gente. E a gente acha às vezes que tá fazendo certo e depois a gente percebe que podia ter feito de outro jeito. Essas decisões no impulso são mais difíceis, né? Gente, obrigada pela participação, viu? Que legal que tanta de gente. Eu vou deixar a live salva e aí vocês indicam para quem vocês acham que precisa, tá bom? Obrigada, Kika. Quando nasce o filho, nasce a culpa da mãe. Com certeza. A gente nunca sabe se é exatamente o que o filho precisa, né? E é essa consciência que eu acho importante a gente ter, de que nós estamos dando o nosso melhor. E como isso vai acontecer dentro do coração da criança, dentro do corpinho da criança, é outros 500, depende dela. Não depende só de nós. Ela não é uma extensão de nós. Ela é um ser humano independente, já vivo, que responde por si só aos estímulos, né? Esse acolhimento é um pouco difícil mesmo, mas é exercício. A gente vai aos poucos exercitando, né? Obrigada mais uma vez, um bom dia. Foi ótimo estar aqui. Eu adoro falar de crianças, adoro. E eu acredito realmente que a melhor forma que a gente tem de investir no nosso futuro é oferecendo uma infância saudável para as nossas crianças. No que vocês precisarem, eu estou à disposição, pode me chamar aqui, tá bom? Até mais!